Bem, olá a todos e todas. A gente está iniciando aqui os debates do Panorama Internacional Coisa de Cinema, essa 17ª edição. Meu nome é Rafael Carvalho, eu sou um dos curadores das mostras competitivas de curtas e eu vou mediar esse debate aqui. Quero agradecer a participação de todos, do Cássio, Pedro, Lucas e Rodrigo Luna, ou Luna apenas. Vou falar já já os filmes que a gente que a gente vai discutir aqui, vai debater. Antes, só queria dizer que o Panorama está na 17ª edição, né? E esse ano tem um patrocínio do Instituto Flávia Abubakir e o apoio financeiro do Estado da Bahia, através do Fundo de Cultura da Bahia. A gente está fazendo esse formato híbrido, né? Pensando nessas sessões presenciais, um retorno à sala de cinema, depois de um ano mais de um ano, né, na verdade, de pandemia muito complicado. A gente teve uma edição do Panorama ainda em 2021, porque, enfim, a do ano passado, por todos os problemas e questões mesmo de produção, teve que ser adiado para esse ano e foi totalmente online, né? E esse ano a gente já vê essa possibilidade de fazer de forma híbrida, mas os debates que são um ponto essencial do Panorama, né? É uma coisa que a gente sempre fez, os debates pós-sessão, né? A gente está mantendo de forma online, mas a gente está seguindo esse padrão de pegar as competitivas, né, e reunir os filmes que fazem parte das sessões competitivas, né? Então, hoje, a gente tem aqui essa competitiva nacional 1, a gente tem o curta Prata, do Lucas Melo, que está aqui com a gente tem o Hawalari, do Cássio Domingos, também curta, e o longa Receba, de Rodrigo Luna e Pedro Perazzo. Agradeço bastante a presença de vocês, obrigado, e parabéns pelos filmes também. Bem, vou começar, tá, fazendo as questões e as provocações. Na verdade, uma conversa muito livre, a gente vai, enfim, as coisas vão surgindo e vão aparecendo. Eu vou começar, a gente sempre começa com os curtas, né? Então, vou começar com o Lucas Melo, diretor do Prata. Lucas, você se apresenta também um pouquinho aí, rapidamente. Queria que você falasse um pouco dessa relação com esses jovens, né, que você filmou. Que tipo de acordo e que tipo de conhecimento prévio você tinha dessa comunidade e desses garotos, né? Que tipo de relação, de proximidade que havia e como é que esse filme surge nesse processo de filmar essa realidade, né? Então, fica à vontade, a palavra está contigo. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Lucas Melo, morador do bairro da Prata, no município de Nova Iguaçu, né, na Baixada Fluminense, que é uma área mais pobre, né, do estado do Rio de Janeiro. E o Prata surge, cara, como meu projeto de finalização de curso na AIC do Rio, na Academia Internacional de Cinema. Eu precisava de um projeto e eu sabia que eu queria muito falar sobre juventude e sobre o lugar que eu moro. Porque eu acho que a Baixada Fluminense, por si só, já é uma área muito estigmatizada, não só a Baixada Fluminense, como outras áreas menos desenvolvidas do estado do Rio, são muito estigmatizadas pelo cinema mainstream e tudo mais. Então, eu queria muito falar sobre o lugar onde eu moro, mas saindo um pouco desse lugar de violência, enfim, de apelação e tudo mais. E aí, até então, eu ia fazer uma ficção. Eu estava começando já a pensar em atores e tudo mais, como usar esses atores da própria Baixada Fluminense. Até que é engraçado isso, é engraçado os caminhos que o cinema vai te levando, né? Eu, por conta de um atraso que eu tive no ônibus, porque eu saí mais tarde de uma aula, justamente porque eu fiquei conversando com o professor sobre o que eu queria fazer, eu encontrei os meninos sentados na calçada de frente para minha casa. São meninos que eu conheço desde que eles são mais novos, mas que eu não tinha tanto contato com eles há um tempo, porque
para quem é do Rio de Janeiro, então a jornada, né, que entende um pouco a geografia do lugar, a jornada da Baixada Fluminense até o município do Rio é muito longa. Então, para quem estuda fora ou trabalha fora, eu praticamente não paro em casa, né? E aí, nesse dia em específico, eu cheguei muito tarde e calhou de eu encontrar eles lá. Pô, aí me deu esse estalo, né? Eu falei, caraca, cara. E aí a relação foi se construindo. Eu sentei, literalmente, na calçada junto com eles, no mesmo dia, assim. E aí comecei a falar, pô, cara, eu tô pensando em fazer um filme. Eles não tinham nenhum contato com o cinema antes, não são atores profissionais, né? Mas a gente foi conversando, cara. Foi uma relação de muita troca e muito respeito, assim. Foi bem enriquecedora para mim, porque foi a primeira vez que eu fiz um filme, né? É a minha estreia na direção. E foi muito coletivo o trabalho, na verdade, cara. A gente sentou, a gente conversou muito, foi gerado uma relação ali de confiança mútua, né? Porque eles têm que confiar em mim, eles têm que confiar que eu não vou me aproveitar da imagem deles de certa forma. E eu também tenho que confiar neles. Então foi crescendo uma reaproximação minha com eles, uma relação de amizade mesmo. A gente foi construindo. Fui falando sobre a minha vida, eles foram falando sobre a vida deles. A gente passou a sair junto, a gente passou a compartilhar bastante tempo juntos. E a gente foi construindo o filme juntos. Basicamente foi isso. Foi um acordo mútuo. Eu não queria fazer esse filme sozinho. Eu queria que eles fossem parte ativa no processo de criação do filme, tanto de escrita, quanto de direção, quanto de decupagem, enfim. E o Prata foi surgindo daí, foi um trabalho muito bonito, assim, muito coletivo de todo mundo. E é engraçado que nos créditos aparecem todos eles como roteiristas também, né? Enfim, tem uma participação mais alongada. Agora, tem uma coisa curiosa, que, enfim, é um filme muito de cotidiano, né? De filmar no cotidiano, de filmar ali, enfim, o dia a dia desses garotos. Mas tem uma questão que me parece que emerge do filme, que é uma dimensão de pensar o futuro. Fala-se muito sobre emprego, fala-se muito sobre, né, o que você quer ser, que função você quer ser, né, que trabalho, o seu pai está trabalhando de quê, né, e a relação desses garotos também com pais ausentes, né. Queria que você falasse também um pouco de como surgiu esse tema, se ele surge naturalmente, se ele, enfim, se é uma coisa que você percebe nas conversas dele, enfim, traz para o filme, ou se foi um acordo, sei lá, às vezes vocês conversaram e chegaram, né, ao entendimento de que, por exemplo, isso é um tema, não sei se a gente pode dizer isso, ou se isso, sei lá, surge na montagem, quando você vê as imagens, enfim, fala um pouco disso. Cara, é engraçado porque a relação de quem mora aqui, né, e eu sendo daqui, isso para mim é muito natural. A gente tem uma relação com o trabalho e, obviamente, dadas as devidas diferenças, né, sociais, obviamente, eu não estou me comparando, né? Eu estou falando de um lugar de muito mais privilégio, inclusive, do que qualquer um deles. Mas mesmo para mim, que sou de classe média, enfim, baixa, as relações de trabalho aqui no bairro da Prata, né? Que é da onde a gente filmou, elas surgem muito cedo sempre, assim. Todos os meus amigos, quando eu tinha a idade deles, eu também estava falando mais disso, sabe? Pô, a gente tem que trabalhar, pô. E isso surgiu numa conversa mesmo, conforme a gente foi se conhecendo e eu também fui fazendo esse caminho de volta, assim, para esse momento em que eu estava fazendo esse ritual, né, que é comum a todo mundo, que é de passagem da adolescência para a vida adulta e tudo mais. Eu fui lembrando e a gente foi percebendo que é muito mais importante. Tipo, a gente fala muito mais de trabalho do que de escola, de educação por si só, sabe? Na conversa com eles também. Tipo, então foi de comum acordo. A gente foi. Porque eles foram parte muito importante na criação desse roteiro, né, do filme. Então, conforme a gente foi conversando, e eu fui vendo também que isso era um tema que surgia muito com eles ali, quando a gente estava junto, estava conversando, eu falei, pô, e se a gente colocar isso aqui no filme? E aí eles, não, beleza. E a gente foi meio que pegando, né, a parte desse tema e dessa vontade de trabalhar, né, essa vontade de estar em um lugar melhor, meio que esse meio de caminho esquisito entre
né, entre a adolescência e a vida adulta, de você não saber muito bem o que você vai fazer, para onde você vai, você tentar equilibrar esse ócio ali do bairro, que é muito comum com essa vontade quase urgente de fazer alguma coisa, ganhar dinheiro e poder ter um pouco mais de liberdade, né? Então isso acaba surgindo no filme. Eu estou pensando mais é porque eu acho que vem de forma natural, conforme a gente conversa, mas depois de comum acordo a gente vai colocando no filme e trazendo esse tema à tona, assim, a gente encontra meio que uma unidade ali temática, né, para a gente poder trabalhar junto. Maravilha, Lucas. Logo eu volto para você, para a gente falar mais do Prata. Queria falar com o Cássio agora sobre o Hawalari. Eu acho, Cássio, inclusive, que eu estou pronunciando correto. Enfim, qualquer coisa você me corrige. Queria que você, enfim, se apresentasse também. E tem uma coisa, enfim, até nessa discussão sobre o Prata, que me parece que também é algo que acontece com o Hawalari, porque o Hawalari Koshini, ele também aparece no crédito como produtor, como roteirista. Então, me parece, no seu caso é uma ficção, né? Mas me parece que existe aí também um trabalho conjunto, né? Um trabalho que, enfim, que lida com a questão indígena e numa perspectiva histórica, né? É um filme que se passa no final do século XIX. Então, queria que você falasse também como é que esse filme surge a partir desse encontro e, enfim, essa vontade de falar sobre essa questão até desse ponto de vista histórico mesmo. Fica à vontade. Olá a todos vocês. Obrigado pela oportunidade aqui do nosso filme estar nesse festival incrível. O Hawlari, ele é um curta de época, histórico, e ele foi pensado em 2016. E aí foi quando eu conheci a protagonista, e também roteirista do curta, a Hawlari Koshini, e ela fazia curso de cinema na UEG. A Koshini hoje se identifica como mulher trans, é uma indígena Inã, do povo Inã, do Carajá. E a gente se conheceu aí em 2016, foi quando o curto começou a surgir. E eu tenho uma paixão muito grande por esse tipo de filme, que é filme de época. É um filme complexo de ser feito, porque você pode cair em estereótipos quando não há uma pesquisa profícua em cima dele. Mas é um filme, eu acho o gênero, a linguagem dele muito interessante, porque te faz refletir um pouco sobre as suas origens. É um gênero que te toca muito na questão das origens, sabe? De como era antigamente. E eu acho que isso faz a gente pensar como pode ser, sabe? Como as coisas são no presente, como elas podem ser no futuro. Sempre que você pensa no seu passado, você também reflete um pouco sobre o seu presente e o seu futuro. E a ideia do curta veio basicamente sobre isso, da gente pesquisar e trazer um pouco sobre essa visão do indígena, no caso do indígena Inã, né, do indígena Carajá, acerca desse período. E aí surgiu essa ideia desse encontro com esse branco, porque, segundo as nossas pesquisas, nesse período final do século XIX, foi o momento que eclode ali naquela região, próximo ao rio Araguaia, que eles chamam o Rio Berorocã, de uma maior incidência de estudiosos desses povos. Então, assim, o final do século XIX, segundo o material que a gente pegou, que foi escrito também no século XIX, vieram muitas pessoas de fora, vieram muitos estrangeiros, sabe, estudar esses indígenas ali dessa região que hoje a gente conhece como Goiás, um pouco como Tocantins também, né, porque esses povos estão ao redor desse rio Araguaia, que passa por Goiás, Mato Grosso e Tocantins, né, na Ilha do Bananal. E aí a gente ficava pensando, eu e a Koshini, a gente ficava pensando como que era esse encontro, sabe? Será que foi um encontro
é tranquilo? Será que houve uma insegurança? Línguas distintas, sabe? Como que aconteciam esses encontros? E o próprio material escrito pelos esses etnólogos do final do século XIX, uma parte deles eram europeus, eles demonstram que, por exemplo, o povo Inã, que costuma ser subdividido em três etnias, que são Javaé, os Xambioá e o próprios Carajás, eles recebiam de formas distintas esses estudiosos, essas pessoas que se aproximavam deles. Por exemplo, os javaés, eles eram bem fechados, porque eles já sabiam dos contágios de doenças, tuberculose e o histórico de escravidão que teve, né? Então, o povo javaé, eles eram mais fechados. Já os carajá, eles eram mais receptivos, então eles construíam algumas casas assim de palha na beira do rio para pescar, e eles recebiam esses brancos também lá, através do líder Torio Edu, que era que fazia essas intermediações com esses brancos. Então, a gente aprofundou nisso e a gente imaginou mesmo a encenação desse encontro, desse branco e desse indígena. E aí a Cochine, ela mora na cidade hoje, ela faz publicidade, e ela foi muito importante em todo esse processo, sabe? Ela teve o tempo todo nessa parte criativa, da gente pensar de como construir isso, né? E basicamente foi isso. A família dela participou também, a irmã dela, a mãe, o cunhado também participou nas consultorias. Então, é um filme muito rico nesse sentido, dessa perspectiva desse protagonista indígena, porque tem esse toque, sabe? Tem esse olhar do próprio povo indígena Inã que ajudou a construir o filme, sabe? E aí a gente busca quebrar alguns estereótipos desse tipo de encontro, que historicamente o nosso cinema brasileiro ele é marcado por alguns erros crassos. Se a gente pegar alguns filmes de ficção indígena da década de 70, por exemplo, tipo o Guarani, cheio de questões do romantismo, e aí a gente vê algumas coisas que são de fato estereótipo, e a gente buscou quebrar isso nos poucos minutos que a gente tinha, né, nos 15 minutos que a gente tinha. É basicamente isso mesmo. Obrigado. Maravilha, Cássio. Uma coisa que ela é atriz do filme, né? Então ela protagoniza o filme, né? Ela também tá em tela. E também, aproveitando, fazer uma outra correção, o filme é de Goiás, né? Ele foi divulgado, acho que até como São Paulo, mas enfim, o Cássio é de Goiás, filmou ali no Centro-Oeste. Agora, Cássio, queria ainda te perguntar, acho que você falou um pouquinho sobre essa coisa de desconstrução de estereótipo, mas uma coisa que me chama a atenção também é que esse filme, e acho que ele não poderia ser diferente, praticamente inverte o ponto de vista, né? E é incrível isso, a gente pensar nisso, porque parte de um olhar do indígena sobre esse explorador, né? E tem uma coisa das narrativas que falam muito sobre essa, enfim, essa sobrepotência do estrangeiro, né? E, enfim, muito por conta de uma concepção histórica que a gente tem, né? De uma formação histórica muito violenta mesmo, assim, de extermínio dos povos indígenas. Mas o seu filme parte desse ponto de vista indígena, e me parece que tem um confronto aí entre uma relação que parece amigável inicialmente, mas que se revela de uma outra forma, só que também a partir do ponto de vista do indígena, né? Só que é um indígena, enfim, empoderada, enfim, não sei. Queria que você falasse um pouquinho também dessa escolha, né? Dessas escolhas. Ok. Assim, a ideia era da gente trazer muito do que a gente lia, do que a gente estudava. E, especificamente, os carajás, dentro essas três etnias desse grupo carajá, que é os carajás propriamente dito, o Xambioá e o Javaé,
Os Carajás, propriamente dito, que a Cochine faz parte dessa etnia, eles realmente eles tinham esse contato mais aberto com o branco que chegava nesse período. Eles não eram tão assim, no sentido de impedir. Não, eles conversavam, eles se abriam. Tinha esse líder indígena, Torio Edu, que fazia essa intermediação. Então, eles eram abertos. Só que a gente pensou assim, esses dois jovens se encontrando, e a gente queria que houvesse realmente pequenos conflitos, não necessariamente algo grande. Tipo, a gente não queria, por exemplo, mostrar o índio sangrando, sabe? A gente não queria mostrar uma violência, mais uma violência dessa minoria sofrendo na tela. Mas a gente queria mostrar, de certa forma, que houve que esse indígena ele tinha essa percepção, porque eles tinham essa percepção dessa violência historicamente sofrida, sabe? Então, desde ali, século XVII a 200, acho que já tinha, nesse período do século XIX, já tinha em torno de 200 anos que eles vinham sofrendo essa violência e tudo mais. E aí, é engraçado que eles têm essa receptividade com o branco, mas eles têm consciência dessa violência. E é isso que a gente quis passar nesse personagem. Ele tem essa receptividade de se abrir, mas ele tem essa consciência dessa violência que a gente vai percebendo durante o curto, que ele realmente tem essa noção. E o povo Inã, os indígenas, eles são muito inteligentes, sabe? Então, eles sabem que tem os limites, eles sabem até onde ir. A gente tentou trazer isso para essa personagem também, né? Para Hawalari Cochine. E é basicamente isso. Então, esses conflitos eles vão sendo construídos aos poucos, até mesmo dentro dessa linguagem, desse gênero, e vai aumentando, sabe, aos poucos, mas dentro de uma lógica, de uma visão mais de nuance mesmo, sabe? De não ser algo tão gritante, mas mostrar mesmo que esse personagem indígena, ele estava inseguro naquela situação. Por mais que ele ajudasse ali inicialmente, por mais que ele conversasse, ele estava inseguro. É como se houvesse uma tentativa de aproximação, uma tentativa de haver uma sintonia, porque são duas pessoas, são dois seres humanos ali se encontrando, sabe? Então tem essa... Mas, ao mesmo tempo, por mais que eles conversem, por mais que o branco ali ele já tenha passado por outras aldeias e aprendido a língua Inã, ele acaba que não tem 100% de sintonia, sabe? De conversa, não tem uma não sei, vou usar uma palavra contemporânea que é match, não tem um match deles assim, não tem um contato tão perfeito, sabe? Porque, de fato, as origens deles, a forma que eles foram criados é totalmente distinta, sabe? Esse branco, por mais que ele tenha essa coisa, tipo, não, eu só quero te estudar, mas, cara, o indígena não sabe realmente de onde esse cara veio, sabe? Que realmente esse cara só quer me estudar, só quer estudar minha aldeia, sabe? Será que esse cara só tá aqui para isso mesmo? Como que eu vou saber isso? Então a gente pensava isso o tempo todo. Cara, como que esse indígena lidava com isso, sabe? Com esse desconhecido. Porque se você for pensar hoje contemporaneamente, a gente tem alguns recursos que a gente consegue conhecer uma pessoa. Então, assim, a gente conhece uma pessoa por redes sociais, amigos de amigos, a gente liga, alguém indica. Aquela época não tinha isso, sabe? Então o indígena ele estava totalmente vulnerável ali, sabe? Para esses caras que chegavam, para esses brancos que chegavam. E às vezes eles chegavam nessa boa intenção, sabe? Não, a gente só quer estudar você, sabe? Não, a gente só quer. Então, assim, tipo, era tudo muito arriscado para eles. Então, a nossa tentativa com esse curta é de trazer em nuances essa insegurança desse indígena, porque ele está o tempo todo inseguro, sabe? Escutado alguns espectadores que realmente houve, a gente transmitiu essa insegurança. Se eu respondi a sua pergunta. Maravilha. Acho que cortou um pouquinho o finalzinho. Você estava falando talvez da relação com outros espectadores, enfim, fala de uma coisa de insegurança. Não sei se você quer retomar. Ah, sim. Não, é porque eu falei, tipo, não sei se
acho que não sei se a gente conseguiu transmitir essa insegurança na perspectiva do indígena para os espectadores, mas até onde a gente conversou com pessoas que assistiram, houve realmente essa percepção que eu e a Cochine, como realizadores, queríamos passar, sabe? Maravilha, Cássio, obrigado. Cortou aqui um pouquinho para mim, não sei se, enfim, para todo mundo. Vou passar agora para o Receba, Rodrigo Luna, Pedro Perazzo. Eu estou em dúvida se é o segundo longa do Luna, é o primeiro longa do Pedro, não sei, vocês me confirmem aí. Isso, eu tive o Ridículos, né? Isso, eu fiquei em dúvida se o Pedro tinha dirigido o Ridículos também, me deu essa bugada, mas enfim, queria que vocês falassem também da construção desse filme, enfim, uma outra construção, né? É um cinema de gênero, um filme policial, uma história que se passa, enfim, uma história de roubo, a gente pode falar, né? Num submundo, talvez, né? De Salvador. Queria que vocês falassem, então, da origem desse filme, né? E desse interesse de fazer cinema de gênero e, enfim, as dificuldades, né? De se construir esse tipo de cinema que às vezes me parece no cinema brasileiro tão pouco explorado, né? Ou de alguma forma, enfim, me parece um tipo de produção que exige mais, né? Recursos, pesquisa, enfim. Então, não sei quem quer começar a falar, mas fiquem à vontade. Tá, eu posso começar. Primeiro, você está certo, é meu primeiro longa como diretor. Eu só tinha feito longa antes como roteirista, e é o segundo longa de Luna, o primeiro de ficção, que Ridículos era um doc. E aí Receba isso, você falou, é um filme policial, uma história do roubo de uma bolsa com um conteúdo bem valioso e a caçada atrás dessa bolsa desaparecida. E aí envolve uma série de personagens envolvidos de alguma maneira com crime ou precisando tirar a corda do pescoço. E a gente tentou fazer um filme que a gente gosta de ver, assim. Eu acho que a gente, desde o início, tinha essa coisa do gênero como um norte e também uma vontade de fazer um filme que se comunicasse bastante com a plateia. Assim. É um filme clássico narrativo, cheio de reviravoltas, mistério. Então, desde o começo, essa era uma intenção da gente e a gente sempre buscou. E aí, dentro desse gênero e dentro desse estilo de filme de ficção bem narrativo e de certa forma popular, a gente tentava pincelar alguns temas do nosso cotidiano contemporâneo aqui do Brasil, a coisa dessa fixação por armas, da violência urbana. Então, tá ali pincelado, talvez numa segunda, terceira camada, atrás dessa embalagem de um cinema mais pop, que era a nossa intenção. Luna, quer complementar? Fala. Não, nossa ideia foi fazer isso que o Peu falou mesmo. A gente foi... Na verdade, o projeto surge quando o Peu, ele leu esse livro da Ana Paula Maia, e daí ele chegou para mim e falou: acho que esse livro pode dar um filme bacana, assim. Daí ele me contou a história do filme, do livro. Daí a gente decidiu fazer esse projeto. Daí a gente chamou a Flávia, que é da Giro Produções. Daí a gente começou a fazer o projeto mesmo. E seguimos fazendo isso lá por, sei lá, 2015. A gente começou a conversar sobre esse filme. Um processo todo bem longo, assim como são os processos, né, de longa-metragem para fazer aqui no Brasil, com dinheiro de edital. Então foi bem isso, a gente levou entre preparar o projeto e escrever e filmar, foram uns 5 anos. Mais uns 2 de pós aí até lançar.
Eu acho que também tem uma coisa importante você falar isso do edital, porque, enfim, é um tipo de cinema que exige, né, não só uma pesquisa muito grande, e, enfim, essa construção dos gêneros, né, ela parece que tem um esforço de produção também mais complexo, assim. Queria que vocês falassem um pouco enfim, do quão difícil foi construir isso, né? Eu tenho a impressão, Luna, que tem um curta seu, que eu não vou lembrar o nome, um curta que acho que era baseado no texto do Neil Gaiman, não sei, que também tinha uma coisa de um cinema policial, mas é uma coisa que tem um bom tempinho, assim, né? Queria que você falasse também um pouco de voltar a essa coisa do cinema de gênero, né? Enfim, do quão difícil, ou não sei se é tão difícil assim, né? Fazer essa construção desse imaginário que me parece que exige um esforço de produção outro. Eu acho que tem... Pode falar, Pedro. Não, começa aí, depois eu você. Bom, não, eu ia falar da primeira parte lá da pergunta das dificuldades, dos desafios. O primeiro desafio é você entender o seu tamanho, né? O quão o seu braço alcança. Então, o livro que eu adaptei no roteiro era muito mais complexo até do que o roteiro ficou, em quantidade de personagens, de subtramas. Então, o primeiro desafio foi fazer essa enxugada na própria adaptação, no roteiro. E aí, uma vez entendendo o nosso orçamento, a gente ia fazendo algumas outras concessões também para caber em tudo. Mas foi um desafio, assim, para nosso longa de estreia em ficção. Foi muito desafiador, um filme com muitos personagens, com tramas que se entrelaçam, com várias locações, com morte, com maquiagem, com arma, com sangue, com atropelamento, com casa que se destrói. Tinha muitas demandas de produção mesmo, de arte, de efeitos, que para um primeiro filme era muito desafiador para encarar. Mas, ao mesmo tempo, a gente tinha essa consciência também desde do roteiro. Então, a gente foi adaptando cenas e repensando ideias, e também pensando no estilo que a gente ia usar para filmar, nas nossas decisões narrativas, que, ao mesmo tempo, nos satisfaziam para contar a história. Eram escolhas deliberadas nossas de linguagem cinematográfica, e também iam ao encontro dessa necessidade orçamentária que a gente tinha essa limitação. Era um filme de baixo orçamento, um edital de baixo orçamento. Então, as coisas foram se integrando, assim, caminhando em paralelo. Então, se a gente decidia narrativamente, a gente não quer mostrar nenhum disparo, por exemplo. Apesar das pessoas terem armas, a gente não mostra nenhum disparo. Isso era uma escolha narrativa nossa, conceitual, mas também casava muito bem com a nossa limitação orçamentária de efeitos especiais, de efeitos de set. Então foi uma coisa que a gente teve sempre na cabeça. A gente quer fazer um filme de gênero, quer fazer um filme policial, tem ação, tem violência, mas a gente também não pode querer dar um passo maior que a perna. Então, vamos ver como a gente consegue atingir esses objetivos, esses desejos narrativos dentro das nossas possibilidades. E daí acho que é curioso você falar esse curta que você falou, Rafael, é o Arremate, que passou no Panorama em 2012. E acho que tem bastante a ver pela questão desse planejamento planejamento mesmo, porque o Arremate era muito mais simples, mas foi muito bem decupado, foi muito bem planejado e preciso na execução. E acho que o Menino da Gamboa, que o curta que eu e o Peu, a gente dirigiu junto, tinha isso também, de um planejamento e saber, você nunca sabe de verdade, mas tentar planejar ao máximo como aquela cena vai ser executada, com posição de câmera, com as intenções que a gente quer da cena. E acho que isso no Recebo a gente
usou bastante. Foi uma coisa que a gente se debruçou no roteiro para justamente entender tudo que é e planejar bastante. E daí a gente contou... Desculpa, não terminei. Não, eu queria falar do Teuba, que o nosso diretor de fotografia, que a gente chamou o Teuba, que é um Matheus Rocha, né, na verdade, ele tem essa pegada também. Foi uma coisa que eu aprendi muito com ele, porque eu já tinha trabalhado com ele em outros filmes, sei lá, eu já fui assistente de produção em filme que ele fotografou, eu fui assistente de direção dele no filme que ele dirigiu com a Gabriela, e é um tipo de pensamento sobre a cena que eu acho bastante interessante, você realmente saber todas as possibilidades daquela cena antes, fazendo papel mesmo. Então, a gente tinha o photoboard, a gente sabia o que queria do storyboard, mas quando chegava na locação, a gente tinha todas as cenas fotografadas, mesmo assim, a gente ia com a câmera fotográfica e fazia, não, a gente quer cortar aqui para aqui, então é tudo muito, muito planejado. Que, obviamente, na hora que você filma, tudo muda, né? Mas o planejamento serve para a gente conseguir fazer. Pedro, você ia complementar? Eu acho que tá tendo alguma interferência no seu áudio, Pedro. A gente não está te ouvindo. Não. Tenta agora. Tá ouvindo agora? Agora sim. Desculpa. Sem problema. Não, quer dizer que a gente tinha 23 diárias para filmar, e é um filme com alguma complexidade, então a gente não tinha muita margem de manobra, assim, não podia atrasar, deixar para outro dia, voltar para a locação que já tinha usado. Então, a gente tinha um planejamento realmente bastante rigoroso. O que hoje, vendo em retrospecto, talvez seja um certo pecado da nossa parte, assim, que certas situações ali, talvez a gente ganhasse com um maior grau de improviso ou de usar o entorno mesmo da cidade, das situações reais, uma coisa mais livre, sabe, uma coisa menos rígida naquela coisa, tantos figurantes, passa isso, passa aquilo. Não sei, talvez é uma influência assim de ter visto outros filmes depois que usaram mais a cidade e as locações de um jeito mais orgânico. Então, hoje eu fico pensando que a gente ganharia alguma coisa em alguns momentos, mas era realmente um desafio de produção que não permitia arriscar, sabe? Era muita coisa em jogo, uma equipe muito, muito grande, um orçamento, por mais que seja um baixo orçamento, é um dinheiro significativo. Então, era muita coisa para a gente jogar nosso planejamento para cima e falar, vamos ver como é que se sai aqui as coisas num registro mais solto, assim, documental. Então, talvez a gente ganhasse por um lado, mas podia ter dado um efeito dominó catastrófico pro filme, né? Então, a gente fez do jeito que a gente achou que daria certo e acabou dando certo. Assim, a gente completou o filme bem, tudo deu muito certo e o resultado ficou de um jeito que a gente gosta e se orgulha bastante. Tem uma coisa interessante ouvir vocês falando sobre essa coisa, né, da produção e tal, porque tem vocês falam inclusive sobre essa coisa dos disparos, da violência, né, de não mostrar isso, sei lá, de forma frontal, de forma muito explícita. Ao mesmo tempo eu penso no filme, que é um filme policial, mas é um filme muito atmosférico, mais do que um filme de completação, né? Assim, de correria, enfim, tem os momentos, né? Tem essas cenas, mas me parece às vezes que tem uma coisa mais atmosférica, né? E mais da tensão mesmo, das situações, né? Enfim, de como as tramas elas se misturam, como os personagens, né? Como uma história invade a outra, e que a gente vai montando o quebra-cabeça, né? E vai entendendo o que está se passando, quem é quem, onde está cada coisa. Mas acho que tem esse tom também, que é um tom que talvez não seja um tom que a gente possa dizer hollywoodiano ou do que a gente costuma, né, assistir de um filme ação policial,
Queria que você, enfim, talvez vocês queiram falar um pouco disso, né? Se esse tom já era uma coisa que vocês já pensavam desde o início, ou se é justamente esse modelo mesmo de produção que faz com que vocês tenham que dar uma Sim. Não, Não, era uma outra cara, né, ao filme. Era uma coisa que a gente pensava desde o início, assim, era quando a história era contada para alguém assim, a primeira referência de quase todo mundo que eu via era Tarantino, por exemplo. E não era o que a gente mirava, a gente sempre mirou mais numa coisa Fargo, Gosto de Sangue, uma coisa mais Irmãos Coen do que Tarantino, ou muito menos filmes de ação, tipo ação mesmo, de Hollywood. Eu não acho que a gente fez um filme de ação, apesar de ter alguns momentos não sei se chega a ser ação, né, mas de violência. Mas essa construção de clima era uma coisa que a gente já mirava bastante. E foi onde, nas nossas primeiras conversas com o Matheus, o fotógrafo, onde a gente se encontrou. Assim, ele chegou na reunião quase inclinado a dizer que não queria fazer porque ele estava achando que a gente queria fazer uma coisa mais pop, tiro, porrada e bomba, tarantinesca, assim. E aí, quando ele falou, não é nada disso, a gente aí trocou referência e tal, e aí bateu total, assim, com os interesses da gente e os interesses dele, porque era uma coisa que a gente já tinha, desde o começo, elaborado, assim, na nossa cabeça, o sentido para onde a gente estava indo, assim, que era mais para esse lado, um clima policial, um clima de suspense e mistério, mais do que efetivamente matanças e correrias, né? Massa. Não sei se Luna quer complementar. Tá Massa. Vou fazer uma outra rodada aqui. Bem, vou passar para o Cássio. Acho que o Lucas está com algum problema de conexão. Cássio, tem uma coisa curiosa no filme, que na verdade é um momento específico que existe uma aproximação, não sei se amorosa, sexual, alguma coisa, né, de uma proximidade assim, nesse sentido entre os dois personagens. É até um pouco estranho isso, né? Porque a gente está tentando entender exatamente que relação é essa, né? Quer dizer, o cara chega ali, ele quer conhecer a aldeia, né? A Cristina está mais ela é mais cismada, assim, né? Mas enfim, existe essa cena, né? Esse momento. Queria que você falasse um pouquinho também, porque, enfim, não deixa de ser também um modo de exploração, né? Porque, enfim, existe também todo o imaginário de violência sexual contra os povos indígenas e tal. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão e dessa cena específica, né? Como é que foi também construir junto com eles, assim? Bom, essa cena a gente pensava porque pensar assim, desconstruir o estereótipo do indígena no cinema, nos filmes de ficção, é complexo, porque a gente sempre, se a gente pegar historicamente os filmes que foram feitos com eles, sempre foca, por exemplo, ou no bom selvagem, sabe, ou numa pessoa que não tem nenhuma interação, que não tem desejo, que não tem uma vontade, sabe, que não tem uma curiosidade. E aí até uma entrevista que a Cochine deu para o jornal aqui de Goiânia, que ela fala que ela buscava o tempo todo transmitir essa insegurança e, ao mesmo tempo, uma curiosidade, sabe? Então, a gente quis trazer isso para esse personagem no sentido de que, em meio àquela insegurança, houve também uma atração, sabe? Houve um desejo. Então, ali não é basicamente um momento violento, sabe? Mas é um momento meio que recíproco dos dois, mas, ao mesmo tempo, ativa nela
lembranças e um modo de segurança de que aquilo ali, de que aquele personagem ele poderia ser um pouco mais perigoso, sabe? Então, assim, é aquele momento que ela ativa a consciência dela de que houve um genocídio ali, sabe? Depois vem umas imagens de sangue e tudo mais. Então, uma mistura ali, é um pouco complexo, sabe? Mas ali a gente basicamente quis transmitir de que esse personagem ele tem desejo também, sabe? A curiosidade dele, ao mesmo tempo ali, ativou uma parte afetivo-sexual nele também, sabe? Então, é uma pessoa, sabe? Que ele é indígena, é uma pessoa que tem desejos, tem curiosidade, tem insegurança, tem inteligência, sabe lidar com aquela situação. Então foi pensando basicamente nisso, de humanizar esse personagem, sabe? De mostrar que ele é complexo também, sabe? Ele quer, mas ele não quer, ele sente, mas ele acha que não é melhor, ele vai, mas ele se arrepende. A gente achou interessante trabalhar isso, sabe? Esses multissentimentos nessa protagonista, que de fato humanizam o personagem, sabe? De torna ele complexo. E essa é a nossa visão para aquela cena em específico, sabe? Mas é para complexificar mesmo essa aproximação, eles se conhecendo e trabalhando mesmo essa linguagem do naturalismo, né? Quando você faz um filme de época, basicamente você trabalha com naturalismo. São dois personagens ali que estão num momento meio que extremo, então assim, aquele personagem, o não indígena, ele tá ferido, tá machucado, e ao mesmo tempo parece que ele tá um pouco perdido ali, sabe? Ele tá inseguro também. Mas foi basicamente pensando nisso, sabe? Nessa complexificação mesmo dessa protagonista que a gente colocou essa cena. Massa. Legal, Cássio. Lucas, queria passar para você também. Enfim, a gente estava falando dessa coisa, né, do cinema de gênero, especificamente do Receba, e o Prata, apesar desse tom realista, naturalista, né, ele tem uns toques, assim, que apontam para o fantástico, né, inclusive aquele final do filme, tem uma conversa sobre, né, os buracos negros, inclusive a sinopse do filme, inclusive parte disso também, né, faz uma brincadeira com essa conversa. Queria que você falasse um pouquinho também dessa inserção, né, enfim, que de uma certa forma quebra um pouco essa lógica assim realista e de como que ela, enfim, se conecta com o tema do filme, né, com as questões que estão postas ali no filme. Enfim, queria que você falasse um pouco dessa escolha. Claro. Vocês estão conseguindo me ver aí, me ouvir direitinho? A internet está péssima aqui. A sua imagem estava... Agora sim. Vemos e te ouvimos. Lucas, tá ouvindo? Sim? Beleza. Estamos te ouvindo e te vendo. Cara, então, a questão com o buraco negro, ela surge numa primeira... Tá conseguindo me ouvir? Beleza. Sim. A questão com o buraco negro, ela surge numa primeira conversa que eu tive com o Gustavo, né, que vem ser o nosso protagonista no filme. O diálogo que ele tem quando ele está jogando videogame com o Davi, ele é uma simulação de um diálogo real que ele teve comigo, assim. Ele realmente foi demitido da padaria quando ele questionou a existência a realidade, né, dentro daquela primeira imagem de um buraco negro. Eu achei isso fantástico, cara. Eu falei, meu Deus, isso aqui E a gente foi conversando sobre isso. Eu já tinha uma ideia de mesclar um realismo fantástico, né, mesclar um pouquinho de gênero dentro daquele universo ali, porque para a gente conversar por meio de metáforas também, né, dentro das questões que são abordadas ali no filme. E eu falei, tá, vamos vamos trazer esse universo meio fantástico para dentro do filme. Esse aqui vai ser, então, o nosso fio condutor, assim, vamos começar a partir daqui. E
como o filme, a princípio, não existia, por exemplo, Chuva de Granizo, né? Como é que foi o processo de criação do filme? Eu semanalmente gravava, né? A gente não teve orçamento nenhum, enfim, foi um filme todo bancado por nós mesmos. Então, todo final de semana a gente gravava e durante os meios de semana a gente ia desenvolvendo caminhos possíveis ramificações para esse roteiro, né? Tipo, conforme as coisas iam surgindo. Eu junto com os meninos, eu com a Isabela Lins, que foi assistente de direção. E aí, em Nova Iguaçu, caiu uma puta de uma chuva de granizo, assim, que impossibilitou a gravação. A chuva de granizo que não caía no município há, sei lá, anos, eu nunca tinha visto aquilo. Nova Iguaçu virou Nova York, no meio da semana. E aí, quando deu o final de semana, né, não estava chovendo granizo, a gente falou, pô, vamos emular isso, vamos trazer esse elemento para o filme. A chuva de granizo vai ser um sinal dos tempos, assim, a gente, né, com todas essas características de filmes, evento e tal. Falei, vamos transformar o Prata num filme-evento, de certa forma. Vamos mesclar isso aqui. E aí, meio que a chuva de granizo, que era um elemento real, vira um elemento do filme, para meio que anunciar a vinda do meteoro, né? Que acaba passando lá no final. E eu achei muito interessante, assim, para mim foi muito divertido, porque, de novo, isso vem de um diálogo que foi real, né? E eu, junto com os meninos, a gente foi conversando em como a gente podia trazer isso para o filme, né? E aí a gente tenta, de certa forma, construir essa ideia de construção passo a passo de algo que está por vir, né? Começa como uma conversa aleatória, e aí meio que para o terço final, depois da música, né, da Prata, a gente começa a virar um pouco mais o filme para esse tom mais fantasioso e tudo mais, vão acontecendo coisas, né? E aí a gente tem um desfecho lá no final do filme, assim. Mas basicamente foi isso, ele vem de um diálogo real e a gente, dentro disso, começa a construir a forma como isso vai surgir narrativamente, entre aspas, para o filme, né? Massa. E esse final, enfim, que tem o meteoro, né? Que aparece o meteoro e os garotos estão olhando, né? E vendo aquilo, me remete para uma dimensão de futuro mesmo, né? Que é uma grande questão ali do filme, né? Ou seja, o que esses garotos vão ser, que eles vão seguir, e me parece que esse meteoro aponta para uma possibilidade, né? De futuro, assim, enfim, não sei. É uma coisa que me passa muito rápido, assim, pela cabeça. Não sei se você quer falar alguma coisa sobre isso, mas... Lucas? Eu acho Exatamente. que tá tendo um delay, né? Sim, eu acho que você pegou muito bem, assim, a ideia no começo, né, quando eu projetei o filme na própria EC e tal, muita gente algumas pessoas interpretaram de uma forma um pouco diferente, pensaram muito. Eu acho que o Lucas caiu, tá dando uma travada aqui na... Bem, enquanto o Lucas volta, se restabelece, eu vou passar, agora caiu mesmo, vou passar para Pedro e Luna uma questão que, enfim, vocês já falaram desse material original, né, que é o livro da Ana Paula Maia, que é, enfim, uma adaptação. Se eu não me engano, a Ana Paula Maia é do Rio, né? Eu não sei se é uma história que se passa no Rio de Janeiro, enfim. Eu queria que vocês falassem um pouco dessa transição, né? Para uma realidade baiana, né? Soteropolitana. E uma coisa que eu penso muito no filme é enfim, eu fico sempre tentando encontrar e ao mesmo tempo discutir isso, que é uma ideia de baianidade, né, no filme. Porque, enfim, acho que o cinema de gênero permite um pouco isso, né, enfim, em que essas marcas
né, elas apareçam, e me parece que tem uma coisa muito do texto, da forma como se fala, dos palavrões de uma verbalidade mesmo, assim, né? E, enfim, que tem que reflete no próprio título do filme, né? O Receba, que parece uma coisa muito, né, baiano, não sei se o quão nordestino ou mais baiano, enfim, né? Receba aí, né? Então, acho que o filme puxa para essa dimensão da baianidade. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Lucas, daqui a pouco eu volto com você, tá? Então, Pedro e Luna. A Ana Paula é do Rio, mas o livro, exatamente assim, ele se passa num lugar não determinado. Eu acho que, não sei se todos, mas pelo menos todos os que eu li, os livros dela se passam em ou cidades fictícias ou lugares não determinados, mas dava para reconhecer, quem conhece o Rio, mais ou menos, dava para reconhecer nos ambientes que ela descrevia alguma coisa ali de Lapa, de bairros do Rio. E aí a transposição para Salvador era algo inevitável, né? Era algo que a gente queria e não tinha como ser diferente. Mas ela foi muito encontrada nas sutilezas, mesmo assim. Era de uma maneira muito natural, a partir das nossas decisões em que bairros que a gente ia situar a história, da reescrita dos diálogos. O filme é muito diferente do livro, assim, muito, muito mesmo. Apesar do enredo básico ser o mesmo, um cara que rouba uma bolsa e essa bolsa some e tem um bocado de gente atrás dessa bolsa, e da coisa dos tempos, da cronologia quebrada, né, do filme, mas é muito diferente. O texto é totalmente diferente, os diálogos totalmente diferentes, e é muito diferente em tom também. A gente, nessa transposição para Salvador, mais do que colocar gíria ou as pessoas comendo comidas locais ou as pessoas frequentando lugares conhecidos, o que a gente queria era achar uma atmosfera mais própria de Salvador, assim. E aí acho que isso passa muito pela relação entre os personagens, o jeito que eles se tratam, que eles tratam os outros, que eles lidam com estresse, que eles lidam com pressão. Então, acho que a nossa baianidade, por assim dizer, está mais nesse lugar das interações dos personagens do que em coisas muito visuais. Na verdade, era o contrário. A gente queria fugir da Salvador explorada pelo turismo ou pela ideia de terra de axé, da carnaval e felicidade, mas a gente também não queria fazer um filme noir em Salvador. Na verdade, a gente queria fazer um filme noir, por assim dizer, mas de dia, porque era, enfim, como a gente enxerga Salvador com esse calor, com essa luz extrema e brilhante, então a gente foi por esse lado, assim. Aí acho que a baianidade está nessas coisas mais sutis do que exatamente cravando ali, olha, essa história está em Salvador. Mas não sei, eu imagino que quem seja daqui, se não souber nada, vai assistir e vai entender que é em Salvador pelo modo como as pessoas agem, pelo jeito que as pessoas falam, independente de aparecer uma imagem muito reconhecível da cidade. Luna? Não, acho que respondeu bem, na verdade. Porque tem uma coisa eu penso muito nessa coisa do falar mesmo, né? E dos palavrões e de uma coisa muito espontânea, assim, que me parece muito uma coisa de rua, assim, né? Uma fala assim de rua, né?
E é um filme muito de rua, inclusive, né? É um filme tem uns espaços muito específicos, assim, né? As casas e tal, mas existe uma coisa de explorar a geografia mesmo, né? Da cidade. Queria que vocês falassem também um pouquinho sobre isso, né? Os atores foram muito importantes também nesse processo. Então, também fala um pouco do trabalho com os atores. Enfim, acho isso também importante porque é um filme que depende muito de uma identificação que a gente cria com esses personagens, né? Porque, enfim, é como eu falei, né? Tem um quebra-cabeçazinho e você vai montando e você vai... São muitos personagens, né? Estão envolvidos ali. Você até falou do livro que tinha mais, mas, enfim, imagino quantos mais, porque o filme já tem bastante gente, né? E tem muitas tramas ali e tal. E a gente vai tentando encontrar o fio, né? Assim, esse norte, assim, do longa. Então, fala um pouquinho disso, tanto da relação dos atores e também com a cidade. Luna, vai falar? Eu acho que isso que dessa relação entre os personagens, o elenco captou muito bem e conseguiu fazer de uma forma que a gente ficou bem satisfeito, assim, porque como você falou, são muitos personagens, a gente tinha que ter identificações, a gente tinha que fazer o público se identificar com eles para poder ter sentido, ter pesar, você torcer, ou torcer contra, enfim. E uma coisa que a gente quis ter não só o elenco principal, mas todos os pequenos papéis, a gente queria ter atores que a gente admirava muito e que a gente achava que ia rolar essa identificação imediata, assim. Então, a gente conseguiu ter muita gente muito bacana, assim, comprando mesmo essa, essa ideia e dando vida a essas pessoas que, mesmo com um pouco tempo de tela, mas tá lá e você entende qual é daquele personagem. Isso o elenco foi bem feliz com isso. A gente está bem feliz com o resultado. A gente trabalhou realmente com muita gente que a gente queria trabalhar. Então, sei lá, Lúcio Tranchese. A gente queria muito trabalhar com o Lúcio Tranchese e aí colocou ele num papel que é um papel pequeno, tem 2, 3 cenas lá no filme, mas ele faz com um valor tão grande que o papel se torna... a pessoa termina o filme e se lembra daquele personagem, por mais que ele só tenha aparecido 2, 3 vezes no filme. E aí isso foi muito bonito de ver, assim, sabe, atores tão bons e tão consagrados, mesmo em papéis coadjuvantes, em papéis menores no filme, entregando tudo o que podiam e valorizando cada segundo que eles têm em tela. E aí esse é um resultado que eu acho que valorizou o nosso trabalho também, o nosso trabalho de diretores, o meu trabalho de roteirista, essa entrega dos atores, essa qualidade deles faz todo mundo parecer melhor no fim das contas, assim. Então foi muito bonito de ver e a gente é muito agradecido a todos eles. Citei Lúcio, mas uma infinidade. Se a gente saiu do filme pensando, pô, a gente tem que fazer outro filme para trabalhar mais com fulano, ciclano, beltrano, porque era muita gente legal distribuída assim nos personagens. Mas era um elenco de atores daqui que todo mundo já bem estabelecido no teatro, tendo feito outros filmes, séries, e eram pessoas que a gente queria trabalhar, então a gente ia convidando mesmo, convidava para fazer, porque já confiava. Alguns a gente fez teste para ver como se encaixava até com outro companheiro de cena, mas a maior parte a gente foi convidando porque eram atores que a gente queria muito trabalhar. E foi um lugar do filme assim que a gente saiu muito satisfeito mesmo desse trabalho com os atores. E aí aquilo que a gente estava falando da identificação com o lugar onde a história se passa, vem muito também dessa percepção deles e desse trabalho deles de entender não só quem são aqueles personagens, mas o movimento deles dentro daquele ambiente, o contexto que eles estão inseridos. Então, eles trouxeram muita coisa que a gente
agregou à história e agregou ao resultado final do filme, assim, que foi sugestão nos ensaios ou mesmo no próprio set. A gente absorveu muita coisa que veio desses atores. Foi muito bom de acontecer. E daí, só para complementar, eu acho que a gente sabe que o filme se passa em Salvador por causa do elenco. Por causa do jeito que o elenco fala, o jeito do elenco se movimenta e dessas relações entre eles. Acho que isso ficou bem preciso, assim. Acho que isso está bem claro para a gente, que a gente sabe que é Salvador porque são essas pessoas falando desse jeito, se comportando desse jeito. Não tem nenhum... Mais do que mostrar Salvador, a Isso. cidade, a gente mostra esses personagens. Não tem nenhum ponto reconhecível exatamente assim da cidade, nenhum ponto turístico, não tem mar, não tem praia. Então é uma coisa de reconhecer pelas pessoas, né? A gente pensou, vamos fazer uma cena na Feira de São Joaquim, vamos fazer não sei o quê, mas no fim das contas a gente preferiu ter a cidade que as pessoas circulam mesmo, assim, não tentar vender uma cara de Salvador só porque seria reconhecível por qualquer pessoa, assim. A gente falou, vamos deixar a verdade dentro dos personagens no filme. Tem uma coisa muito curiosa, porque aquele casarão, né, em que ele esconde a mala, aquilo me remete muito a Salvador, assim. Eu visualizo vários daqueles casarões abandonados, né, assim, enfim. E incrível, tem gente ali, né, mora gente ali, ou enfim, tem uma vida ali, né, mas enfim, tem uma coisa de uma imagem assim, né, principalmente do centro histórico e da parte mais histórica da cidade, que é muito reconhecível mesmo em Salvador. Agora vou voltar para o Lucas. Lucas ainda está aí. Sobre aquele finalzinho, a gente estava falando do final do filme, enfim. Queria que você retomasse um pouquinho essa ideia. Claro. Foi mal, gente. Eu tô tomando uma surra aqui da internet, tá? Tranquilo. Mas sobre o Meteoro, né? Cara, eu acho que você pontuou muito bem, assim. Acho que você chegou num ponto que é muito interessante. Muita gente remeteu a Fim quando assistiu nas primeiras vezes, né? Antes, inclusive, dele estar rodando nos festivais, quando eu apresentei. Mas eu acho que ele tem ele traz uma ideia mais de começo mesmo, sabe? Tipo, de tamanho, tipo, eles estão olhando para aquela coisa que é muito maior do que eles podem conceber, mas ao mesmo tempo eles estão olhando para o futuro, né? Eles viram um meteoro, entendeu? Não é ninguém, qualquer pessoa que vê um meteoro. Se eles viram um meteoro, eles podem fazer qualquer coisa, sabe? É assustador, mas ao mesmo tempo é isso, sabe? A vida também é assim, né? A gente olha para frente, quando a gente é muito novo, e tudo é muito assustador, tudo é muito maior do que a gente consegue conceber. Então, eu acho que a ideia do Meteoro é trazer um pouco nesse lado mais metafórico essa ideia de futuro. É o fim de um ciclo e é o começo de outro, e vai ficar tudo bem, sabe? É meio que isso, assim. Eu acho que a ideia é meio que essa, né? Eu acho que pode até ser, enfim, se alguém quiser interpretar como um fim, mas eu acho que é um fim para trazer um novo começo, né? É o fim de um momento da adolescência e um começo da vida adulta, da vida adulta ali, enfim. Eu acho que ele simboliza muito mais essa ideia de esperança e de um novo início, assim, sabe? É a marca de um novo começo, um começo de uma nova fase na vida daquelas pessoas ali, né? Daqueles meninos, enfim, que estão discutindo o que eles vão fazer, o que eles não vão fazer. E isso é interessante porque era uma questão, né? Eu até comentei, deles mesmo. Quando eu estava próximo deles, eles estavam falando muito mais sobre eu vou servir o exército, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E aí eu acho que o Meteoro ele serve para meio que marcar isso, sabe? Tá, eles estão fazendo um ritual, né? O ritual da passagem para a vida adulta. Assim. E é curioso você falar isso do meteoro assustador, né? Porque, enfim, é assustador, mas eles não estão assustados, né? Eles olham aquilo com uma, enfim, com uma projeção mesmo de futuro, uma coisa meio feliz, assim, né? De estar começando. Isso, exatamente. Gente, temos mais de 1 hora de debate, acho que a gente precisa encerrar. Eu vou agradecer mais uma vez a participação de vocês, obrigado.
pelo debate, pelos filmes, enfim, sei que a gente podia conversar mais, falar mais alguma coisa. Eu vou fazer uma rodada só de despedidas, e aí, enfim, se vocês quiserem pontuar mais alguma coisa, enfim, que não foi dita, alguma coisa que eu não perguntei, que, enfim, vocês queiram falar, enfim, vocês fiquem à vontade. Vou começar pelo Lucas, já que sua internet está mais instável, Lucas, agora. Então, por favor. Não pode dar muita sopa para azar, né? Eu quero primeiro agradecer pela oportunidade de estar aqui no Coisa de Cinema, que é um festival incrível. A gente não podia estar mais feliz de estar aqui. E é isso, ansioso para o começo do festival, fazer o possível para estar lá presencialmente. E para fechar um pouquinho, acho que o Prata ele é sobre um lugar que é invisível na Cidade Maravilhosa, né? Ele não é sobre a Cidade Maravilhosa, mas ele é sobre uma cidade que está dentro desse estado e que não é visto. E quando é visto, ele é visto sobre uma ótica que eu acho distorcida e, enfim, mais cínica. Eu acho que ele é sobre a adolescência de muitos meninos que não conseguem se sentir representados pelo cinema mainstream, porque praticamente quase todo filme grande, enfim, que se passa no Rio de Janeiro e fala de crescimento, está falando de uma área que é mais enriquecida ali da Zona Sul, né, que é o cartão postal do Rio de Janeiro e que nem sempre reflete muito bem o que é crescer, assim. Eu, como um cara que mora aqui, eu me senti esquisito, né, porque eu tô falando do meu próprio filme, mas enfim, eu sinto que o filme transmite muito bem, eu me senti muito bem representado, sabe? Eu consegui me ver na tela, consegui ver a minha vida ali na tela, e eu acho muito interessante, porque em outros festivais, a grande maioria das pessoas de diferentes estados também tiveram a mesma impressão. Tipo, uma menina de Manaus veio falar comigo, caraca, eu consegui ver a minha juventude ali. E eu acho que, então, eu consegui passar bem o que era o objetivo do filme, que é mostrar uma outra ótica, outros corpos, um outro lugar, o que é crescer, né? Esse momento complicado na vida de todo mundo, que é a transição para a vida adulta. Maravilha, Lucas, obrigado. Cássio, sua vez. Não, eu acho que vou só agradecer mesmo por essa oportunidade e eu espero que o público do Panorama possa experimentar de uma sensação nova através dessa linguagem, desse gênero de época e possa sentir um pouco a perspectiva dessa personagem indígena nesse período. A Coxinha ela está bem ativa também nesses debates, a gente meio que está intercalando, ela fez curtas de cinema essa semana, eu fiz essa semana, ela vai para um festival, eu vou para o outro, então assim, ela está bem ativa e está bem legal de acompanhar também, aliás, fazendo propaganda de outro festival, viu, gente? Ela fez o debate curta cinema, acho que está gravado lá, vocês podem ver o que ela fala do filme, e é isso, eu espero que vocês gostem, que o público tenha gostado, né? Acredito que agora o público já vai ter assistido. E muito obrigado. Valeu, Cássio, obrigado. Pedro, Luna. A gente também agradece muito a curadoria, a seleção do Panorama. Para a gente é bem importante, bem especial estrear o filme em Salvador dentro do Panorama, que é um festival que a gente acompanha desde a primeira edição. Então, como espectador, depois com os nossos curtas, agora com essa estreia em longa de ficção. Então, é muito especial mesmo ter uma sessão, ainda mais agora pós-pandemia, enfim, quase pós-pandemia, sei lá, mas com o Glauber reabrindo. Então, tudo isso torna ainda mais emocionante mesmo exibir o filme aqui no Panorama. Então, obrigado e agradecer também a toda a equipe do filme que permitiu que a gente estivesse aqui agora exibindo, e em especial a Flávia e a Giro Planejamento Cultural, que são as grandes produtoras mesmo desse filme que conseguiram viabilizar que ele acontecesse. E agradecer também, porque isso que o Pedro falou é bem claro para a gente, o quanto o Panorama é um festival que a gente acompanha há muito tempo, desde o início como espectador, depois exibindo os filmes, e estrear estrear em Salvador no Glauber vai ser
Vai ser bem massa. Uma das últimas vezes que eu fui no cinema foi no Glauber para ver o teste de projeção do Receba. E logo depois fechou tudo, daí a gente teve que adiar a finalização, coisa e tal. Então acho que estar no cinema de novo vendo o filme vai ser bem louco, vai ser uma sensação bem louca e bem feliz, na verdade. E por isso, valeu, gente, obrigado. É o retorno, né? O ciclo. Precisa fechar o ciclo. Gente, obrigado. A gente está fazendo os debates das competitivas nacional e baianas também. Então, enfim, mas tem mais debate aí com os realizadores no canal do YouTube. Até mais para vocês. Bom panorama, bons filmes. Tchau, tchau. Até mais.